O Brasil é hoje o terceiro país com maior população carcerária do mundo. O sistema tem mais de 700 mil presos, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. São 206 mil presos a mais do que comportam as penitenciárias brasileiras. Ou seja, temos um sistema penitenciário inchado, com problemas que geram caos em muitas cidades e preocupam o Estado que ainda não conseguiu chegar a um denominador comum para equalizar a conta da superlotação e organizar um sistema que não consegue alcançar o objetivo do encarceramento, que é a ressocialização. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou Ana Paula Souza e começa agora o OAB Entrevistas. Superlotação, falta de assistências médica e jurídica, má administração, grande quantidade de presos provisórios. Os problemas no sistema penitenciário brasileiro são numerosos e a situação se agrava a cada ano juntamente com o alto índice de presos pelo país. Nossa conversa hoje sobre esse tema é com o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Valdetário Andrade Monteiro. Dr. Valdetário, seja bem-vindo ao OAB Entrevistas. Agradeço a oportunidade, estou à disposição. Doutor Valdetário, o senhor foi empossado recentemente como conselheiro do CNJ, mas já está no órgão há algum tempo porque era representante institucional do Conselho Nacional da OAB. Inclusive, já vem trabalhando nesse tema de sistema carcerário porque integra um grupo criado pela presidente ministra Carmen Lúcia para tratar da situação dos presídios do Norte, onde no início do ano aconteceram algumas rebeliões e presos morreram. Inclusive, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, esteve nesse presídio com uma comitiva de advogados e constatou a falência total do Estado em administrar os presídios. Doutor Valdetário, eu queria saber do senhor, existe perspectiva de mudança para o sistema penitenciário brasileiro? A gente sabe que não existe uma fórmula mágica, mas qual o caminho? A superlotação é o maior problema? Afinal, são 206 mil presos a mais. O que tem que ser feito? Olha, nós precisamos contextualizar a atual situação do sistema carcerário para que a advocacia, o sistema de justiça, Ministério Público, magistratura, possa entender aonde chegamos e como chegamos no caos. Primeiro, há uma demanda muito grande no país e os equipamentos policiais eles deixam muito a desejar. Para se ter uma ideia, se calcula que em estados pequenos, como Ceará, Pernambuco, comparados a São Paulo, Rio e Minas Gerais, que há cerca de 60% dos mandados em aberto. Ou seja, nós já temos uma superpopulação carcerária, 206 mil presos a mais, quer dizer, a constatação fática de que as pessoas estão em condições subhumanas, e se a polícia funcionasse efetivamente, civil, militar e federal, a contento no cumprimento desses mandados de prisão, nós pelo menos dobraríamos essa população carcerária. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é orçamentário. Num país subdesenvolvido como é o Brasil, de altos e baixos, numa gangorra de economia e de finanças, é muito difícil para a população entender que a solução nos presídios não está no encarceramento por si só, e sim num processo de retorno à sociedade. Então alguém é marginalizado, é colocado fora do seio da sociedade, fora da convivência da sua família e vai para o presídio. Se nós entendermos isso como um passo para que ele retorne à sociedade, nós teremos aí sim um sistema de justiça com várias etapas envolvendo o poder executivo, legislativo e judiciário, e diretamente nos presídios o poder executivo e o poder judiciário atuam. Nós só conseguiremos ver um norte, uma solução para o problema quando nós imaginarmos que esse período no presídio ele é transitório. Assim ele deve ser, de modo a que esse preso possa voltar à convivência da sociedade. Não importa a quantidade de presos, se nós não temos, nesse momento, um projeto de ressocialização. A ministra Carmen Lúcia, ao criar esse grupo de trabalho especificamente para o Norte, veio a atender uma demanda de emergência. Mas o CNJ, ele pensa em anos planejando uma mudança, principalmente no Poder Judiciário, onde ele está
afeto, para que, em convivência com o executivo, possa, a curto, médio e longo prazo, mudar essa mentalidade. Então, ou seja, também é uma questão de organização. É principalmente uma questão de gestão. Primeiro, de consciência popular, em que as pessoas possam entender que só retirar aquele cidadão que cometeu um crime do seio da sociedade e o colocar em condições subhumanas. Ora, nós já temos uma constatação fática, de 700 mil presos, nós temos mais de 200 mil acima da capacidade dos próprios presídios. Então, se você pegar Pernambuco, no norte, vários presídios do norte, você tem pessoas convivendo em áreas pequenas, altamente adensadas, uma cadeia que deveria comportar 15 pessoas, tem 30, 40, às vezes 60 presos, num revezamento para se dormir, e aí o Estado tendo custo de alimentação, de vigilância, de manutenção dessas pessoas, as questões de saúde, enfim, apoio psicológico, psicoterapêutico, toda essa infraestrutura, ela passa a funcionar mal quando você não tem o dimensionamento correto desse sistema. E aí a população tem que entender que o Estado vai ter que tirar dinheiro para investir nisso. Não é menos escolas e mais presídios. É mais presídios para que possamos ter mais gente na escola. Verdade. Com relação a esse grupo de trabalho criado para averiguar a situação dos presídios do norte que o senhor integrou, quais foram os resultados até agora? Olha, é a constatação da falência do sistema, né? Se vê dos relatórios pessoas submetidas a condições subhumanas e um dado que é extremamente preocupante, aqueles presos que cometeram crimes e esses crimes de menor potencial ofensivo, que teriam um impacto menor na vida da população, eles vão conviver com elementos altamente perigosos, já muitas vezes dentro de uma estrutura organizada, passando pela criminalização aí com estamentos de organização, e nesse formato acabam cooptando esses presos, e aí você tem um exército de pessoas preparadas para o crime. E essa é uma constatação que é fácil de se verificar dos relatórios do próprio Conselho Nacional de Justiça, e quanto pior a condição de vida do preso no presídio, mais voraz e ignorante em relação à vida em sociedade ele voltará à convivência social. Por isso, nós temos no Brasil um dos maiores índices de reincidência do mundo. Não é uma coisa da América Latina ou do continente americano, não. Nós temos um dos mais altos índices de retorno à criminalidade logo após a saída do sistema carcerário. Situação muito complicada, né? Deveras difícil. Do total de presos hoje no Brasil, 32% são provisórios, aqueles que cumprem o encarceramento sem a definição de uma pena, sem uma sentença judicial. Esse número já foi maior, mas vem diminuindo com a determinação de prisões domiciliares e também com as audiências de custódia, que determinam que todo preso em flagrante seja apresentado a um juiz em até 24 horas para que seja analisada a necessidade de prisão. O Dr. Valdetário Andrade Monteiro, conselheiro do CNJ, está conosco hoje no OAB Entrevista falando sobre o sistema carcerário. Dr. Valdetário, ter 1/3 da população carcerária como preso provisório é uma situação muito ruim, bastante negativa. Durante as inspeções feitas pela OAB em Roraima, o presidente Lamáquia, ele constatou que dos 1.500 presos da penitenciária, 900 eles estavam com prisão preventiva. Ou seja, eles ainda não foram julgados, eles não tinham uma pena. E eles tinham um presídio inchado, onde mais da metade da população carcerária não tinha uma situação definida. Eu queria saber do senhor como é que funciona essa questão do tempo para instrução penal. Tem uma lei, a Lei de Repressão a Crimes, que diz que a instrução pode ser de 81 dias. Mas isso não é geral, não é geral, ainda tem que ser definida uma lei para definir a instrução. A falta de uma lei que tenha instrução para definir esse prazo ao tempo que que a pessoa foi presa, até ele ser levado para julgamento, para instrução, né, para a primeira parte, para definir a vida do preso. Isso é um problema também que ajuda nessa questão de presos provisórios no país? Olha, num país carente de soluções, tudo é emergencial. Se você perguntar para um pai de família ou para uma mãe que vai a uma escola pública postular uma vaga para o seu filho, e a escola não tem essa vaga, para ela é emergencial a questão da educação. Quando um paciente procura um hospital público
e não encontra desse hospital a solução à sua demanda, a cirurgia, o atendimento imediato, uma profilaxia através de uma orientação, para ele aquilo é obrigatoriamente prioridade, ou seja, saúde e educação. No sistema carcerário, da mesma forma. Como o efeito dessa superlotação ele não é sentido de imediato, dá a entender que isso não é uma prioridade, mas é fundamental, insisto nisso, que a população entenda a prioridade que nós precisamos dar aos presídios. Quando se constrói novos presídios, atrelado a isso, nós temos que pensar mecanismos de solução do problema, não é só criar presídios e amontoar pessoas. Até porque, como disse, boa parte dos mandados de prisão estão em aberto. Então, se algum dia a polícia voltar a funcionar a pleno vapor, nós teremos, de novo, problemas de superlotação. Digo isso porque a OAB tem discutido em todo o país o sistema carcerário. Nós temos várias comissões funcionando, Brasil afora, no próprio Conselho Federal há uma comissão especial para debater esse tema. E isso tem sido importante para encontrar soluções que necessariamente não sejam a da emergência pela emergência, como foi o caso do Norte, lá com centenas de mortos. Nós almejamos com isso entender o seguinte: o preso provisório, ele precisa ser julgado. Então, uma maneira que se pensou no sistema de justiça foram as audiências de custódia. Eu não vejo nenhum problema na audiência de custódia, exatamente porque ela é uma alternativa à prisão direta. Nós falamos aqui que muitos presos vão para o presídio muito mais para aprender o crime do que para se ressocializar. Eles, no sistema atual, eles têm uma convivência de muito tempo, ociosa, e aí vão aprendendo na escola do crime novidades, como sequestro relâmpago, assalto a banco, enfim. Vão saindo de uma modalidade mais simples para atos muito mais complexos. A audiência de custódia tem a participação da advocacia, do Ministério Público, das defensorias, do Poder Judiciário. Então, aplicado de forma correta, pode diminuir a quantidade de presos. É um exemplo disso as penas alternativas, por exemplo, o uso de tornozeleira. Tem se mostrado algo efetivamente correto, ou seja, ao invés do Estado ter o custo com alimentação, com vigilância, com o risco de que ele aprenda outros crimes no presídio, ele vai ficar adstrito a um espaço territorial controlado pela tornozeleira, e isso como alternativa. Então, a solução ela vem do estudo, do aprofundamento. O Conselho Federal dá uma grande contribuição nisso. A ministra Carmen Lúcia pessoalmente tem se deslocado até os presídios, demonstrando que o tema é um tema importante, que a população tem que entender que não é desperdício de recurso público. É, na verdade, encontrar uma solução para a nossa violência do dia a dia. Passaram-se dos muros do presídio e veio ao nosso encontro aqui. Então, além das audiências de custódia, nós também temos os mutirões carcerários. O senhor até me respondeu uma pergunta que eu ia fazer agora, que era como equalizar essa questão das audiências de custódia, porque é como se fosse uma instrução antecipada. Você vai definir ali se aquela pessoa que cometeu um crime vai ficar preso ou não. Mas como o senhor falou, né, tem a participação do advogado, tem o Ministério Público. Então, assim, uma forma de não banalizar, porque se a pessoa cometeu um crime agora e ele já vai ficar solto, a forma de não banalizar realmente, por exemplo, as tornozeleiras eletrônicas. Elas são uma opção para essa questão da banalização, para equalizar essa conta, para você não soltar alguém que foi preso e ele achar que está impune. Olha, há poucos dias eu vi num jornal de grande circulação nacional um estudo de quantas horas nós utilizamos na TV aberta para programas policiais. Esses programas, eles mostram sempre, na maioria das vezes, é óbvio que há exceções, em que a polícia prende e o Estado magistratura, o Estado judiciário solta. Essa cultura banalizada dessa forma, ela traz um prejuízo a mecanismos tão importantes como a audiência de custódia. Não é que a polícia prende e o Estado solta, é que a simples prisão e a simples remessa dessas pessoas para o sistema carcerário não trazem a solução do problema, porque do dia que ele sair, ele vai voltar de forma feroz à sociedade e a cometer delitos muito mais graves do que aqueles que ele cometeu para ingressar no sistema inicialmente. A audiência de custódia é sim uma solução. Agora, não se concebe um Estado, por exemplo, como a Bahia, não ter tornozeleira eletrônica disponível ao Poder Judiciário
para que o juiz, até na audiência de custódia, possa dizer, olha, ao invés de mandar para o presídio que já está superlotado, eu vou colocar aqui uma tornozeleira e você vai cumprir a pena em casa. Sob a vigilância da família. Mães, pais que veem os seus filhos envolvidos com droga, não pense que eles querem o filho no presídio. Mas também eles não querem a impunidade, porque traz um transtorno dentro de casa. É o filho que leva a TV, é o filho que leva o som, é que rouba o carro do pai, da mãe, que leva para trocar por droga. Esse é um drama familiar que a audiência de custódia tenta amenizar. Agora, é preciso dotar o Poder Judiciário, e isso passa pelo Poder Executivo, de mecanismos efetivos de cumprimento das alternativas apresentadas na custódia. Não adianta você pegar um jovem que foi apreendido com uma pequena quantidade de droga e remeter ele para um presídio de segurança máxima, se não tem lá uma infraestrutura a mostrar a esse jovem que ele pode voltar para a sociedade, que ele pode voltar a trabalhar. Agora, no momento de caos e de violências, com números absurdos de mortos à bala, né? Nós somos um país em que parece muito mais uma guerra civil, é difícil fazer essa consciência, mas nós, e o programa presta, eu acho, um grande serviço à população quando debate o tema e procura esclarecer sobre essas alternativas de combater o inchaço nos presídios e nas cadeias. A pena prisional deveria restringir apenas o direito de ir e vir, visando mais do que punição de um crime praticado, mas a recuperação e a reinserção plena do indivíduo no meio social. Nós estamos conversando com o conselheiro do CNJ, Dr. Valdetário Andrade Monteiro, e nós vamos falar agora sobre ressocialização. Dr. Valdetário, a OAB defende que a ressocialização é um pilar da segurança pública, mas por que ainda é tão frágil esse tema dentro da segurança pública? Por que é tão difícil ressocializar? Por que a prisão não cumpre esse papel de ressocialização? O que é necessário ser feito? Faltam atividades? Primeiro, um problema histórico. Nós somos um país que vem de sucessivas idas e vindas de ditaduras a democracias, de repúblicas a monarquias. Se você imaginar o Brasil, saiu de 67 e 69, com duas constituições de um regime ditatorial, era natural que a Constituição Federal de 88, em repulsa a esse regime, tivesse um cuidado muito grande com a liberdade. E isso fez com que nós tivéssemos uma dificuldade de entender que a prisão ela não deve ser só um acumulado de pessoas. Digo isso porque deveria ter no texto da Constituição Federal o trabalho como o pilar da ressocialização. Um país que tem fronteiras como nós temos, uma capacidade agrícola que nós temos, uma capacidade mineral que nós temos, e termos 700 mil pessoas paradas em presídios sem trabalhar, ou com trabalhos que são muito aquém do que poderia ser feito, é inconcebível. Então o primeiro plano é mudar essa consciência histórica, no meu humilde entender, para que o preso possa trabalhar, para que no trabalho ele tenha a honradez de retornar à sociedade. Eu sei que vários presídios têm boas práticas, manufatura de bolas de futebol, em presídios femininos a utilização de costura, corte, enfim. Mas nós estamos falando de produção de alimentos, de produção de engenharia civil através de estradas, de escolas, de prédios públicos que poderiam servir a população. Eu acho que essa mudança cultural ela é fundamental. Muito se fala em trabalho para o preso, mas não se coloca em prática. Com essa ideia de que isso seria retornar um pouco da ditadura, seria obrigar alguém a trabalhar, mas espera aí. O trabalhador comum, ele sai de casa todo dia, vai para a fábrica, vai para o escritório, enfim, para onde ele trabalha, passa o dia lá para poder no final do mês ter o salário. Alguém comete um delito, vai para o presídio e tem que ficar, comer, ter serviço médico, odontológico, psicológico, isso estou falando do mundo ideal, e não pode trabalhar. Então, se fizer um censo dentro dos presídios, os próprios presos de boa índole que querem retornar à sociedade preferiam muito mais trabalhar e voltar. Esse é um ponto. O outro ponto é que o sistema de ressocialização, como é feito no Brasil, com essa superpopulação, ele não consegue alcançar a todos os presos. Se imaginar, por exemplo, que em Pernambuco há um presídio em que as pessoas fazem revezamento para dormir, imagine que esse preso, numa sala de aula no presídio ou num trabalho de manufatura, ele não vai ter estado psicológico para voltar para a sociedade. Quando ele voltar revoltado, ele vai sair da arma para a R15. É outra peculiaridade do nosso país.
nós temos um armamento de guerra utilizado pelos bandidos numa convivência social, ou numa falta de convivência social. Então, a ressocialização ela surge como o elemento de salvação do sistema. Ou nós caminhamos para a ressocialização plena, para alterar a legislação, para criar fazendas agrícolas que possam acomodar esses presos, que eles possam lá trabalhar, produzir, retornar para a sociedade um pouco do custo desse aprisionamento, ou então nós vamos ficar enxugando gelo. Infelizmente, remetendo para o presídio, afastando da sociedade, mas sem ter o cuidado de reintroduzi-lo. Há no Ceará uma prática que já vem sendo seguida pela terceira vez. Começou com a secretária de Justiça Mariana Lobo, depois com o secretário de Justiça Hélio Leitão e hoje com a professora Socorro França. A experiência do Ceará é salutar porque é um processo de humanização dos presídios. Há outros estados, como Paraná, por exemplo, que têm acolhido essa prática. Humanizar. Não é lá um local de se colocar animais embrutecidos e que esses animais não tenham condição de voltar para a sociedade. São seres humanos e, como tal, devem ser tratados com a dureza da pena. Alguém que mata alguém, alguém que ceifa a vida de uma família, não deve ser tratado diferentemente do que diz a lei. Mas ele não deixa de ser um ser humano. E, se não for tratado assim, ele não voltará para a sociedade como humano. Como é que nós podemos colocar no presídio alguém como um animal e querer que ele volte para a sociedade como um homem? É impossível. Realmente não tem como. O senhor falou aí de várias opções que o país tem para esse trabalho de ressocialização. E recentemente o governo federal anunciou a construção de novos presídios com critérios de distribuição dos presos. E o critério é de que existam prédios de separação desses presos, onde os presos de maior periculosidade fiquem separados dos demais. Divisão de tipos de crime. Isso pode ser um caminho para facilitar uma organização para ressocializar? Com certeza. Hoje um grande problema na maioria dos presídios do país todo é que os presos ficam juntos. Então, às vezes, até preso, sistema semiaberto, ou seja, ele passa o dia na rua e é obrigado a dormir no presídio, ou no local determinado pela justiça. E lá à noite ele vai conviver com o bandido. Então ele passa a ser um elemento de ligação do mundo externo com o presídio. E o que era para ser uma solução vira um problema. Então eu acredito que o avanço na legislação e o avanço do governo federal com o governo estadual nos vários estados para construir cadeias pensadas para ressocialização, eu acredito que é um avanço. É bom lembrar que a maioria dos presídios que estão aí, nos casos do Norte, nos casos do Nordeste, seja no Maranhão, seja em Pernambuco, os presídios tiveram mais revoltas, os presídios tiveram mais problemas e homicídios dentro do presídio, são cadeias antigas que não cumprem uma planta de ressocialização. Eram, na verdade, simulacros de prisões, eram porões para se albergar pessoas expurgadas da sociedade. Isso precisa mudar, nós precisamos fazer uma leitura, a planta hoje humanizada, onde o preso ele tenha direito ao banho de sol, ele cumpra a pena de forma dura, mas ele também possa se sentir humano para quando voltar para a sociedade não ser o bicho que ele foi dentro do presídio. Com certeza. Eu tenho um dado aqui de que cerca de 10% da população carcerária estuda e 20% trabalha. Essas ações elas podem ajudar no processo de ressocialização. Quando o senhor era presidente da seccional da OAB no Ceará, a entidade participou de assinatura de convênios com órgãos públicos para que houvesse um trabalho melhor de ressocialização. Para a gente finalizar o programa de hoje, eu queria que o senhor falasse como que foi essa experiência e os resultados dessa parceria no estado do senhor, quando o senhor foi presidente da OAB com o estado para a ressocialização de presos. Primeiro, a coleta de livros, para que esses livros possam chegar ao presídio e o preso possa ter acesso à leitura. 2, visitas permanentes da Comissão de Direito Penitenciário para constatar a situação dos presídios. É a exposição do poder público que faz com que ele vá lá tentar resolver o problema. Porque quando a população não está vendo, não está enxergando e não sabe que aqueles presos voltarão logo para a rua para cometer novos crimes, dá a ideia de que está tudo bem,
de que está tudo resolvido. Então, é preciso que entidades como a OAB, como o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário possam expor as mazelas para chocar e resolver. Um ponto e um dado que você mesmo traz que é preocupante é que 20% dos presos trabalham. Ora, era para ser o contrário, 80% dos presos trabalhando e 20% por motivos os mais diversos não trabalharem. Porque é o trabalho que traz a honradez e a efetiva ressocialização. É pertença social, é você sentir parte de uma engrenagem. É aquele sujeito que joga a semente no chão, que trata da terra, que vê a planta crescer e depois pode colher. Esse processo é um processo de humanização e de conscientização de que ele pode. Se ele pode no presídio trabalhar e dar frutos para a sociedade, ele pode também fora do presídio retornar ao seio da sociedade com o apoio da família e voltar a ser um cidadão de bem. O que a gente espera é que um dia essa situação melhore, que a ressocialização realmente aconteça, né? O debate é permanente e deve ser para que a gente, debatendo, consiga encontrar soluções de melhoria. Doutor Valdetário, eu gostaria de agradecer a sua participação conosco hoje aqui e agradecer, foi uma conversa muito esclarecedora. Eu agradeço. E o OAB Entrevistas de hoje termina aqui, mas você pode continuar conectado com a gente. Basta acessar oab.org.br e também as redes sociais do Conselho Federal da OAB. Obrigada pela companhia e até semana que vem.